Malfatti, só que não há mais uma predominância apenas desse cânone, né, dessa tradição da história brasileira. E, Fernando, a gente consegue, mesmo com um olhar leigo, entender as diferenças entre esses movimentos culturais, né? Porque eu imagino que o ponto de vista de um artista indígena seja diferente do ponto de vista de um outro artista, por exemplo, da elite paulistana, né? Desse movimento que a gente viu na Semana de Arte de 22, por exemplo. A gente consegue identificar automaticamente essa diferença artística, essa expressão artística, ou tem algum tipo de explicação, algum tipo de ajuda dos curadores, né? Como você disse, você é um dos curadores, mas há também outros grandes nomes aí nos ajudando com essas interpretações. Como todas as mostras do MASP, certamente não é necessário nenhum tipo de conhecimento prévio para você se aproximar de uma exposição. A gente não tem, né, tempo de debater isso aqui agora, mas eu acho que não há necessidade de nenhum conhecimento prévio para você se aproximar de nenhum tipo de representação ou de objeto visual. No caso do MASP, nós temos uma tradição nessa gestão, nos últimos 7 anos, de investir muito na conversa com o público e no didatismo. Então, tem muitos textos de parede, tem muitas legendas explicativas que falam sobre os trabalhos, e eles vão falar, certamente, desses trabalhos feitos por artistas indígenas, que é algo, que é um lugar também que o público e o museu tem aprendido nos últimos anos, porque se a gente está falando de artistas e obras que ficaram fora do sistema de arte brasileiro, né, durante décadas, né, e séculos, então certamente não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir se aproximar dessa linguagem ou dessa maneira de se relacionar com o mundo, né? Como você mesmo disse, assim, a representação, a maneira de mostrar e de falar, né, da visualidade, muitas vezes ela é diferente, ela é muito particular, muito singular. Então, o Brasil como um todo, e no mundo, né, isso tem acontecido nos Estados Unidos, em outros países, na Austrália, na Europa, tem tentado aprender, né, com esses artistas e criar esses lugares de contato, né, em que as obras dos artistas da tradição, né, uma tradição que obviamente foi construída, né, os artistas da tradição possam ficar em contato com esses artistas indígenas. Muito interessante. Eu estou dando uma olhadinha aqui na programação e ela é bem abrangente. A gente falava sobre essa exposição durante a semana. O Fábio França, nosso colega jornalista, os olhinhos dele brilharam quando ele falou: nossa, tem os núcleos temáticos, tem um tema aqui que são bandeiras e mapas. E eu amo mapas, eu sou apaixonado, eu acompanho. Ver como esses mapas se transformam com o passar do tempo, com o passar dos anos. São muitas as coisas aqui, né? Rebeliões e revoltas, mitos e ritos, festas, territórios, retomadas, retratos. É um universo muito abrangente que leva aquele visitante a mergulhar mesmo nessa história. E aí eu estou dando uma olhadinha aqui na programação e queria aproveitar e te perguntar mais detalhadamente o que o público vai conferir e trazer também uma pesquisa que foi divulgada nesta semana falando sobre os hábitos de consumo de cultura dos brasileiros, dos paulistas e paulistanos atualmente. Porque durante a pandemia a gente percebia aquela mudança, né, com os museus fechados, com as exposições fechadas, houve aquela mudança para o digital e muita gente buscava um escape, buscava acompanhar essas obras mesmo que à distância, né? Como é que está hoje o comportamento desse visitante e como é que o MASP tem olhado também para o digital, para o virtual? As exposições são só presenciais, tem o phygital, aquela migração entre o presencial e o online. O público tem voltado a frequentar presencialmente esses espaços? Qual que é a sua percepção e o olhar dos museus também para esse tipo de comportamento? Bom, certamente o MASP, né, como todos os museus, sofreu muito, né, durante a pandemia,
mesmo na retomada, né, quando o museu reabriu, né, no ano passado, foi muito aos poucos, né, o público foi devagarzinho ficando seguro para voltar ao museu, com todas as regras, né, de segurança que o museu adotava e adota. Certamente a gente ainda não conseguiu retomar os níveis de visitação pré-pandemia, né? Logo antes da pandemia, o museu recebeu a exposição da Tarsila do Amaral, que foi a exposição mais vista da história do MASP, né? Em anos, com quase 700 mil visitantes. Certamente ainda não conseguimos retomar esse volume, mas o público tem voltado. Na abertura da exposição e no primeiro dia, que foi ontem, o público já tinha, né, em grande quantidade, já estava em grande quantidade no museu. Nos próximas semanas e meses a gente vai ter uma dimensão maior desse volume. Desculpa, aí você tinha perguntado o que mais? Trazer um pouco mais dos detalhes das obras, né, que eu estava falando sobre os temas e essa participação do público, como você falava, né, ainda não voltou, está voltando ao presencial, e se tem uma tendência de trazer essas obras permanentes para o mundo digital. Certo. Olha, durante a pandemia, o MASP foi um museu que trabalhou muito, né, com o virtual. A gente investiu muito no Instagram, e não só na reprodução digital dessas imagens, que é importante, mas seria muito pouco, a gente investiu muito no diálogo com o público. Então, essas imagens eram acompanhadas de textos didáticos, explicativos, depoimentos dos funcionários do museu, dessas áreas, não só da curadoria, mas da mediação, da produção sobre a vida deles no museu e a relação deles com o acervo do MASP. E o público, né, como é típico, né, das redes sociais, interagia muito com os canais do museu. Com o fim da pandemia, isso diminuiu um pouco. A gente segue postando nas redes e mostrando os trabalhos nas redes, mas assim, ainda não há uma ideia de fazer uma visita virtual, algo que substitua a visita presencial, né? É uma exposição aí com 400 obras, né? Tem numa sala de retratos, você perguntou dos trabalhos, tem uma sala de retratos em que foram encomendados retratos de larga escala para artistas indígenas, negros, mulheres e também da tradição, e esses retratos são colocados num grande corredor, como se fosse um corredor de um palácio, né, um corredor palaciano, em referência às obras, né, do Velázquez, do Rembrandt, que estão expostas no MASP lá em cima, na pinacoteca do segundo andar. Então, essa é uma experiência que não só é visual, mas é também física, né? O corpo do espectador vai em confronto com a escala dessas representações. São grandes retratos, né? Retratos de corpo inteiro e muitos autorretratos, né, desses artistas negros. Caso, por exemplo, do autorretrato do Tiago Santana, né, um artista de Salvador, na Bahia. Então, é uma experiência que ainda pede a presença do espectador. Bom, esse é o Fernando Oliva, ele é curador do MASP, também curador do núcleo Mitos e Ritos da exposição Histórias Brasileiras, que foi aberta ontem justamente no MASP. Fernando, muito obrigada, viu, pela participação conosco e um bom fim de semana para você. Que seja um sucesso também a exposição Histórias Brasileiras. Muito obrigado para vocês, um abraço. Um abraço.